O ano é 2025. O panorama global está a mudar. Uma nova Guerra Fria está a ser travada, não com tanques e mísseis, mas com algoritmos e dados. Esta é a era da inteligência artificial, e as linhas de batalha estão traçadas entre os dois titãs do século XXI, os Estados Unidos e a China. As apostas são mais altas do que nunca. A inteligência artificial não é apenas mais uma inovação tecnológica. É a tecnologia definidora do nosso tempo, pronta para revolucionar todos os aspectos da existência humana. Desde a saúde e transportes até as finanças e defesa, a IA tem o potencial de remodelar o nosso mundo de maneiras profundas. Mas esta revolução não está isenta de perigos. À medida que a IA se torna cada vez mais sofisticada, também aumenta o seu potencial para uso indevido. Nas mãos erradas, a IA pode ser usada para criar sistemas de armas autônomos, permitir a vigilância em massa e exacerbar as desigualdades sociais existentes. O futuro está em jogo, e o resultado desta nova Guerra Fria determinará o destino do mundo para as gerações vindouras. Durante décadas, os Estados Unidos reinaram supremos no mundo da tecnologia. O Silicon Valley tornou-se sinônimo de inovação, um ímã para as mentes mais brilhantes e os empreendedores mais ousados. Mas, nos últimos anos, um novo desafiante emergiu do Oriente, a China. Impulsionada por uma ambição ardente de se tornar líder mundial em IA até 2030, a China investiu milhares de milhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento, nutrindo um ecossistema vibrante de startups de IA e instituições de pesquisa. Gigantes tecnológicos chineses como Baidu, Alibaba e Tencent também investiram fortemente em IA, desenvolvendo aplicações de ponta em áreas como reconhecimento facial, processamento de linguagem natural e condução autônoma. A ascensão da China na IA tem sido meteórica. De um interveniente relativamente menor, há apenas alguns anos, a China rapidamente fechou a lacuna com os Estados Unidos e, em algumas áreas, até os ultrapassou. Este progresso notável surpreendeu muitos, mas é o resultado de um esforço deliberado e sustentado do governo chinês e do setor tecnológico chinês. Um dos exemplos mais impressionantes da proeza da China em IA é a emergência da DeepSeek, uma startup de IA que conquistou o mundo. Fundada em 2023, a DeepSeek rapidamente se tornou um interveniente importante no cenário global da IA, desafiando o domínio de gigantes americanos como OpenAI, Google e Anthropic. A fama da DeepSeek reside no seu modelo R1 inovador, um modelo de linguagem de grande dimensão que rivaliza com o ChatGPT da OpenAI em desempenho, superando-o em eficiência de custos. Lançado no início de 2025, o R1 causou ondas de choque no mundo da tecnologia, demonstrando a capacidade da China de desenvolver sistemas de IA de classe mundial a uma fração do custo das suas contrapartes americanas. O que torna a conquista da DeepSeek ainda mais notável é que foi construída usando menos chips NVIDIA de qualidade inferior aos usados pelo ChatGPT. Este feito de engenho engenhoso destaca a crescente sofisticação tecnológica da China e a sua determinação em superar quaisquer obstáculos no seu caminho para o domínio da IA. No mundo da IA, os dados são rei. Quantos mais dados tiver, melhor poderá treinar os seus algoritmos de IA para executar tarefas complexas, desde reconhecer rostos a traduzir idiomas e conduzir carros. E no domínio dos dados, a China desfruta de uma vantagem significativa sobre os Estados Unidos. Com uma população de mais de 1,4 mil milhões de pessoas, a China tem acesso a um vasto conjunto de dados que supera o de qualquer outro país. Além disso, o extenso aparato de vigilância do governo chinês e as leis de privacidade pouco rigorosas permitem-lhe recolher e analisar dados sobre os seus cidadãos numa escala sem precedentes. Esta vantagem de dados tem sido fundamental na ascensão da IA na China, fornecendo aos seus investigadores e empresas um tesouro de informações para treinar os seus algoritmos. Enquanto as empresas americanas de IA muitas vezes lutam para obter conjuntos de dados grandes e rotulados, as suas contrapartes chinesas têm acesso a um fornecimento aparentemente infinito de dados, dando-lhes uma vantagem significativa na corrida global da IA. Secção 5. A Batalha de Silicon Valley vs Shenzhen. A Guerra Fria da IA não é apenas uma competição entre nações. É também uma batalha entre dois ecossistemas tecnológicos distintos, Silicon Valley e Shenzhen. Silicon Valley, com a sua tradição de inovação e cultura de assumir riscos, há muito que é a capital tecnológica indiscutível do mundo. Mas Shenzhen, uma metrópole movimentada no sul da China, está a emergir rapidamente como um desafiante formidável. Shenzhen é o lar de um ecossistema próspero de startups de IA, gigantes da tecnologia e instituições de pesquisa, todos competindo pelo domínio na corrida global da IA.
Com o seu forte apoio governamental, acesso a grandes quantidades de dados e uma cultura de execução implacável, Shenzhen está rapidamente a tornar-se numa potência global de IA, atraindo talentos e investimentos de topo de todo o mundo. A rivalidade entre Silicon Valley e Shenzhen está a intensificar-se, com ambos os lados a investir milhares de milhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento, competindo por talentos de topo e correndo para trazer novas aplicações de IA para o mercado. Esta competição está a impulsionar a inovação a um ritmo sem precedentes, a levar os limites do que é possível com a inteligência artificial. Seção 6. Espionagem e sanções na era digital. À medida que a Guerra Fria da IA aquece, tanto os Estados Unidos como a China recorreram a táticas cada vez mais agressivas para obter vantagem. Os Estados Unidos impuseram sanções a empresas de tecnologia chinesas, restringiram a exportação de tecnologias sensíveis, como GPUs avançadas, e acusaram a China de roubar propriedade intelectual através de ciberespionagem. A China, por sua vez, acusou os Estados Unidos de tentarem sufocar a sua ascensão tecnológica e prometeu alcançar a autossuficiência em tecnologias-chave, como semicondutores. O governo chinês também foi acusado de se envolver em ciberespionagem para adquirir tecnologia estrangeira e de usar a sua influência econômica para forçar empresas estrangeiras a partilhar a sua propriedade intelectual. Este clima de desconfiança envenenou a relação entre os dois países, dificultando a cooperação em desafios globais que exigem ação conjunta, como as alterações climáticas e as pandemias. Seção 7. O Coringa de código aberto. Num movimento surpreendente que causou ondas no mundo da tecnologia, a DeepSeek anunciou que iria lançar o seu modelo R1 sob uma licença de código aberto. Esta decisão sem precedentes foi saudada por alguns como uma mudança de jogo, potencialmente democratizando o acesso à poderosa tecnologia de IA e fomentando a inovação global. Outros, no entanto, expressaram preocupações sobre os potenciais riscos de tornar essa tecnologia avançada de IA amplamente disponível. Eles argumentam que pode cair nas mãos erradas, permitindo que agentes maliciosos desenvolvam aplicações prejudiciais, como sistemas de armas autônomos ou campanhas de desinformação sofisticadas. A abertura do código do modelo R1 da DeepSeek é uma experiência ousada com consequências incertas. Resta saber se isso irá inaugurar uma nova era de desenvolvimento colaborativo de IA ou exacerbar as tensões geopolíticas existentes. Seção 8. Quem governará o futuro? Quem controlar a IA, controlará o futuro. Esta frase em português tornou-se um mantra tanto em Washington como em Pequim, refletindo as altas apostas da corrida à IA. O resultado desta nova Guerra Fria está longe de ser certo. Os Estados Unidos, com as suas universidades de classe mundial, empresas inovadoras e um profundo conjunto de capital de risco, ainda mantém vantagens significativas na corrida à IA. Mas a China, com seus vastos recursos de dados, governo determinado e foco a laser no domínio da IA, está a fechar rapidamente a lacuna. A questão já não é se a China se tornará uma superpotência de IA, mas sim que tipo de superpotência de IA se tornará. Será um ator responsável no palco global, usando a sua proeza tecnológica para enfrentar desafios partilhados? Ou usará as suas capacidades de IA para promover os seus próprios interesses à custa de outros? Seção 9. O alvorecer de uma nova era tecnológica. Estamos a entrar numa nova era, uma era definida pelo poder transformador da inteligência artificial. A Guerra Fria da IA entre os Estados Unidos e a China é apenas uma manifestação desta profunda mudança tecnológica, um prenúncio dos desafios e oportunidades que se avizinham. O futuro da IA não está predeterminado. Cabe a nós, como cidadãos do mundo, moldar o desenvolvimento e a implementação desta poderosa tecnologia de forma a beneficiar toda a humanidade. Devemos envolver-nos num diálogo ponderado, promover a cooperação internacional e estabelecer diretrizes éticas para garantir que a IA seja usada para o bem, não para o mal. As apostas nunca foram tão altas, mas as recompensas potenciais nunca foram tão grandes. O futuro é nosso para criar. Quer fazer parte dele? Subscreva-se agora para se manter informado sobre os últimos desenvolvimentos em IA e o futuro da tecnologia.